Muito bom dia, vamos bater um papo sobre como as HQs de Ordem Paranormal às vezes são super paia e nada legais? Vamos! A ideia de transformar o RPG em HQ era muito legal no papel, tá? E não me entenda errado, ainda é muito legal. Eu acho, por exemplo, a HQ de iniciação muito bacana, mas eu não sei se eu posso dizer o mesmo sobre as HQs de O Segredo na Floresta. Pra ser justo, quando a HQ de iniciação foi lançada, a minha nota pra ela foi um sólido 8. Acho ela assim melhor do que a versão que a gente viu lá no RPG, em termos de história. Tinha algumas coisinhas ali que me incomodaram, mas no geral dava pra ver que tinha uma construção de mundo em andamento ali. Pra mim, a história do RPG e a história da HQ eram coisas separadas, mas eu conseguia gostar mais da história da HQ do que da do RPG. Coisa que eu não gosto muito lá nas HQs de O Segredo na Floresta. Tem algumas decisões narrativas que me incomodam bastante, tá? Antes disso, oi, eu sou o Lucy e se inscreve no canal, pelo amor de Deus. A gente tá quase batendo 15 mil inscritos e tamo com a meta de bater 20 mil até o final do ano. Com a sua inscrição, vamos estar cada vez mais perto dessa meta. Não se esqueça também de virar um membro do canal, caso você puder, porque assim você viabiliza esse projeto aqui e faz com que tudo isso daqui seja possível. Comente aí também as suas opiniões aí embaixo. Fechou? Fechou. Agora vamos falar de toda essa bagunça. A HQ de O Segredo na Floresta começa boa, tá? Eu gosto do começo da HQ. Gosto do contexto que a história dá ali pros personagens. A gente tem uma ceninha do Chris interagindo com o Arnaldo. Acho bem bacana. E é legal com esse mito do Arnaldo, ele vai sendo construído desde o começo. Eu acho isso realmente bem legal. Do começo da HQ até ali mais ou menos na entrada do sanatório, eu acho bem bacana, tá? Acho a partezinha ali do sovaco seco do bar onde tem os jogos meio deslocada de todo o resto. No RPG tem um clima legal, mas na HQ fica meio deslocado da história, sabe? Principalmente porque é muito rápido. E esse é um dos pontos aqui dessa HQ. Todos os acontecimentos dela são muito rápidos, cara. O lance dos jogos é tipo uma pagininha pra cada, e aí depois eles estão logo indo lá pro sanatório pra resolver tudo. Pô, se for pra adaptar meio rushadão, eu prefiro até que não esteja, sabe? Sei que é uma parte legal que a rapaziada gosta, mas se for pra fazer desse jeito, acho melhor só não fazer. E aí o que é que rola? Depois do sanatório é onde pra mim começam os problemas dessa HQ. Problemas esses que vão se repetir e muito ao longo dessas duas edições, tá? Pra mim já começa errado aí. Duas edições. O Segredo na Floresta conseguiria render facilmente 5 edições, mas optaram em fazer em 2. Se fosse 3 edições, pra mim já tava muito melhor, porque ia dar tempo de fazer as coisas com mais calma, dar mais foco nos personagens, nas interações deles. Mas vamos lá. Thiago se afasta do grupo. Nessa versão aqui ele foi atraído por uma visão do Daniel, meio fora de tom também, meio desconexo, mas tudo bem. E aí o que é que rola? Um dos principais problemas dessa HQ pra mim é como os acontecimentos dela são mudados em relação ao RPG e são realocados de maneiras que perdem o sentido da história original. Eu entendo que são duas mídias diferentes, mas eu não consigo entender você fazer alterações nessas mídias que prejudiquem a experiência do leitor e deixem a história intrinsecamente pior do que a história que nos foi apresentada lá no RPG. Quando o Chris morre, é um ponto de virada no RPG, porque os personagens deixam de ser aqueles psicopatas lá da primeira temporada e aqui eles começam a se importar com os personagens. Na cena do enterro do Chris, lá com todo o discurso do César, é o momento onde gera a empatia da gente e dos personagens ali com as coisas que estão acontecendo naquele mundo. E principalmente tem uma narração muito legal, que é do Selbit falando pro César que ele não tá sozinho. Ele olha pra trás e ele vê os amigos dele. Só que adivinha só o que é que acontece. Na versão da HQ, olha só, o César tá sozinho. Cara, eu não entendo essa decisão de tirar os personagens de junto do César. Isso não melhora a história em nada. Porque o que rola? Precisava ter o momento do Eu Nunca, né? Porque, pô, é um momento muito icônico dos fãs. Só que os personagens abandonam o César, enterrando ali o pai dele, numa situação de merda, e eles vão pro bar e eles começam a beber, e eles fazem o Eu Nunca ali, logo depois que o Chris morreu. Cara, o que é isso? Você tira completamente o lance de serem personagens, deixando de serem psicopatas e se importando com as coisas que estão acontecendo, e eles voltam a serem justamente os psicopatas. Que falta de empatia é essa, mano? No RPG, esse momento do Eu Nunca, ele é um momento muito humano, que aproxima os personagens. Na HQ, ele é justamente o contrário. Ele é desumano, ele não aproxima os
personagens. Ele, na real, isola um dos personagens. Não consigo conceber qual que é a ideia de fazer os personagens estarem se divertindo no Eu Nunca enquanto o César tá sozinho lá no enterro. Porra, era uma ceninha tão legal no RPG, os personagens se conectando, porque a Liz perdeu a mãe dela, o Thiago perdeu o pai dele, o Joey queria muito ter uma figura paterna como Chris. Talvez vocês não se lembrem disso, mas no RPG, o Joey chega a ligar pro pai dele e tem uma breve interaçãozinha ali com ele. E ele fala pro César que, porra, ele queria que o Chris fosse pai dele. Esse tipo de coisa, os personagens se conectam, porque todo mundo ali perdeu alguém. E aí no Eu Nunca, eles tiram o César do acontecimento. Não sei se vocês se lembram, mas no Eu Nunca é a primeira vez que o César usa o nick de Angel of the Night, que futuramente vai ser reutilizado em Desconjuração, e vai ter todo aquele momento lá no final do Kaiser falando: hoje eu não sou César, eu não sou Kaiser, eu sou o Angel of the Night. Legal pra caralho. Aqui eles cortaram isso, cara, por quê? Qual que é a ideia, mano? E aí eu entendo que, são versões diferentes, mudanças têm que acontecer, e eu concordo que mudanças têm que acontecer, mas mudanças que pioram a história, porque o que a história ganha fazendo isso, sabe? Que decisões narrativas são essas? E sempre quem sai mais prejudicado com isso é o personagem do César / Kaiser. Eu não gosto nem um pouco de como o César é tratado nessas HQs. Se você assiste O Segredo na Floresta, o César, ele é um personagem muito gostável. Ele é super carismático, claro, graças ao Calango, né, que é um player incrível, mas na HQ ele não é um personagem tão gostável assim, na real. Ele fica toda hora fazendo referenciazinha nerd e, mano, esse não é o César. Tudo bem, o César, ele é gamer no RPG, mas parece que pegaram uma única característica do personagem e a levaram ao extremo. O César toda hora fica fazendo piadinha de jogo, o Joey ativa o modo Lusídio dele e o César vira e fala: o DLC está completo. Mano, o que é isso? No RPG, o César só não fala isso, como ele também fica extremamente desconfortável. Ele não gosta nem um pouco de todo o rolê de Santo Berço. E já que falamos do César, cara, como tiram os feitos desse menino? Eu acho a cena do Arthur matando o Carniçal muito bacana, mas também acho muito bacana o César matando o Carniçal no RPG. Entendo que fica mais legal se for o Arthur, mas por que tirar uma cena do César tão importante, um feito dele, se você não vai dar outro feito pra ele também tão legal quanto? O César só tá tendo seus feitos tirados dentro do RPG. Mano, sei que parece piada, mas saiu algumas páginas da Desconjuração, da HQ, né? E tem o grande momento que o Kaiser se explode, que aí pra quem não lembra, o Kaiser tira 1 no dado, a granada cai do lado dele e ele explode metade do rosto. Culpa dele. E tem esse lance que o Kaiser, ele sempre se machuca pra ele mesmo. Ele nunca toma dano pros inimigos, é sempre por culpa dele. Mano, na versão da HQ, aparentemente a degolificada impediu ele de jogar a granada e por isso ela caiu e explodiu ele. Caralho, mano. O cara tá tendo os feitos dele tão tirados que ele não pode nem se explodir. Tiraram até isso dele, mano. O que é que sobra pro Kaiser? Eu postei um perguntinhas recentemente que tinha pergunta que era tipo: o que é que aconteceria se fosse o Fernando no lugar do Kaiser na hora do Cinerária? E aí alguém comentou nesse vídeo tipo: é capaz da Jambu fazer realmente isso pra tirar mais um feito do Kaiser? Por favor, só parem de tirar os feitos dele. Pra mim, a HQ de iniciação, ela é super recomendável, tá? Mas as de O Segredo na Floresta, eu genuinamente acho a história delas pior do que a do RPG. E, mano, pra mim, se você vai recontar essa história e vai contar ela de uma forma pior, não faz muito sentido pra mim você recontar essa história. Eu não consigo recomendar as HQs de O Segredo na Floresta, porque eu não acho a história delas tão boa quanto a do RPG. A arte é muito bonita, isso é verdade. Mas, mano, são detalhes que são mudados e são detalhes tão importantes. O Arthur, na hora que ele tá perdendo o braço pro minerador, ele não fecha os olhos. Mano, isso é muito importante, porque depois o Veríssimo em Desconjuração vai aparecer e vai dizer: Arthur, olhos sempre abertos. Porque sempre que algo vai acontecer, o Arthur fecha os olhos. Que sentido isso vai fazer mais pra frente, cara? Um segmento que eu adoro dentro da RPG e eu desgosto muito dentro da HQ é todo o segmento do hotel. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, mas todo aquele segmento que no RPG é lento, você não sabe o que é que tá acontecendo. Tipo, nossa, os personagens voltaram, que porra é essa? No RPG, em 2 páginas, você já tá situado que é um sonho e é isso. Não tem peso nenhum quando os personagens morrem, tá ligado? No RPG tem todo um lance de você realmente achar que os personagens estão morrendo. Aqui não. É extremamente rushado, cara. Mas, tirando tudo isso, eu ainda tenho muita esperança na HQ de Desconjuração, tá? Como ela parece que vai ser mais focada nos personagens, pode dar bom, porque tá faltando isso. E Desconjuração também tem muitos personagens, né? E muitos personagens muito escanteados.
escanteados. Erin, Fernando, Beatrice, dar um pouco mais de foco neles seria legal. Eles estão precisando, pô. E tomara que tenha tipo umas 4 ou 5 partes pra dar o tempo que essa temporada merece. Se Desconjuração o começo já é rushado e cheio de informação, imagina isso na HQ, cara. Mas o que é que você acha? E olha que eu nem falei de Lysago aqui, que é um bagulho à parte, tá? Mas o que é que você acha? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre as coisas que a HQ acertou, tá? Mas por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like e o seu comentário. Comenta nesse vídeo, cara. Comentários são muito importantes, porque ajudam esse vídeo daqui a ser divulgado para mais pessoas. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!